Olá, olá, tudo bem? Como é que vão todos? Hoje o assunto vai ser ansiedade. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto que é de suma importância a gente saber como lidar com ela, como transformar a nossa ansiedade em algo positivo, porque eu acho que eliminar ela é um pouco difícil. Então, o importante, eu acredito, que a gente nós soubermos como usar ela a nosso favor, vai acabar sendo um pouco mais fácil. Eu me chamo Rafael, eu desenvolvi um método através da frase Conhece-te a ti mesmo, e com esse método eu quero poder ajudar muitas pessoas a conseguir, né, se encontrar pessoalmente, se encontrar como ser humano, né, se encontrar de uma forma autêntica, porque todos nós somos autênticos, todos nós, né, temos a capacidade de conseguirmos nos aceitar, alguns mais, outros menos, mas eu acho que isso é de suma importância para todos. Bom, então vamos lá. Ansiedade. Olha só, existem alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode utilizar para, como eu falei, não acabar, mas reduzir a nossa ansiedade. Eu ando estudando muita questão de comportamento, toda a parte científica também, através de vários estudos. E uma coisa que tem acontecido, pelo menos comigo, que eu tenho percebido, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou um cara muito ansioso, mas desde de novo eu sempre fui muito acelerado, sempre fui muito ativo. E o que acontece? Antigamente isso me afetava. Quando eu não sabia lidar com a minha ansiedade, isso me afetava de uma forma ruim. Hoje em dia, querendo ou não, eu consigo transformar a minha ansiedade em algo ao meu favor. Por exemplo, eu descobri que uma das coisas importantes e interessantes que a gente tem a fazer em relação à ansiedade é quanto você se sente ansioso, quando você sente que tem alguma coisa para você fazer, ou tem alguma coisa para acontecer, que é uma das coisas mais comuns. Muitas pessoas têm alguma coisa para acontecer, alguma coisa, né, que ela vai fazer eventualmente, uma resposta de alguma coisa, seja do trabalho, no relacionamento, né? Ou mesmo às vezes quando alguém fala para você, ah, tem uma coisa para te contar e não te conta, a pessoa fica explodindo por dentro para saber o que é aquilo. E o que acontece? Às vezes isso acaba fazendo um mal muito grande, muito grande. E eu tenho percebido que uma das coisas que é interessante de você fazer para diminuir isso, uma é você procurar tentar manter o seu cérebro de uma forma ativa e positiva. Porque não adianta a gente pegar e ficar pensando naquilo ali que vai acontecer. Né? Não adianta, às vezes, a gente querer antecipar uma situação pela qual a gente ainda não sabe, a gente não conhece. Né? Por exemplo, alguma coisa que estão para contar para você, alguma resposta de alguma coisa que você tem que esperar alguma certa data ou algo do tipo. Então, o que acontece? Quando você consegue bloquear, de certa forma, esse tipo de pensamento, você automaticamente vai conseguir fazer com que o seu cérebro se acalme. Uma das coisas, querendo ou não, tipo, eu particularmente, ultimamente, como tenho estudado bastante, lido bastante, tenho pesquisado bastante coisa, o que acontece? Isso mantém o meu cérebro ocupado, mas ocupado de uma forma interessante. Diferente de quando eu assisto uma série, de quando eu vejo um filme, alguma coisa assim. Porque quando eu acabo assistindo algum filme ou alguma coisa, beleza. E às vezes até durante ele, tipo, né, dependendo do evento que tá acontecendo, você, né, eu tenho mania de roer as unhas e tô conseguindo diminuir isso aí. Isso aí acaba afetando também na sua ansiedade. Ah, o que vai acontecer? Tem pessoas que nem acabam o filme, eu pulo direto para a parte do final, que é justamente para não ter aquele elemento surpresa, aquela coisa que vai criar aquela ansiedade, né, nessa pessoa. Algumas pessoas têm palpitação, outras têm até síndrome do pânico, começa a dar ataques de pânico em relação a isso aí. Para algumas pessoas pode parecer bobagem, mas é verdade, cara. Isso acontece muito e eu escuto muito isso sendo muito comum. Então, o que eu acho? Quando você ocupa o seu cérebro com algo produtivo, você vai preenchendo lacunas. Porque parece que depois que a gente atinge uma certa idade, a gente não busca mais tanta informação que a gente gosta. Porque uma coisa é você ter que estudar alguma coisa obrigatoriamente. Outra coisa é você estudar algo que você gosta.
Por exemplo, eu sempre fui fascinado pelo corpo humano, sempre fui fascinado pela mente humana, como que eles trabalham, esse tipo de coisa, como que os dois funcionam juntos. Então eu sempre gostei muito de estudar isso aí. Só que por um tempo eu acabei deixando isso um pouco de lado. Mas quando eu voltei a estudar isso de uma maneira mais a fundo, eu percebi que isso começou a diminuir a minha ansiedade. Mas não foi pelo que eu estava estudando, mas sim que isso estava preenchendo lacunas no meu cérebro, fazendo eu pensar e raciocinar sobre coisas e eventos que mantêm o meu cérebro trabalhando de uma forma produtiva. Porque o que que isso começou a gerar em mim? Isso começou a gerar que eu comecei a pensar mais em relação a determinadas coisas que para mim é importante, que para minha cabeça é importante. Então, e que eu me sinto bem estudando isso aí. Então, às vezes, quando você procura, busca algo para que você possa aprender, um aprendizado, é muito importante. Por quê? Porque o seu cérebro, quando ele começa a aprender coisas novas, ele começa a se moldar de uma forma diferente, sabe? Obviamente, para algumas pessoas demora um pouco mais para você aprender certas coisas, outras pessoas menos, mas não importa. O que importa realmente é a gente manter o nosso cérebro ativo nesse sentido. Porque quando a gente procura conhecimento, procura conhecer coisas, procura adquirir coisas que nos fazem bem, que nos deixam saudáveis, seja, imagina, por exemplo, que você gosta de cozinhar e você cozinha sempre as mesmas coisas. Se você começar a procurar novas receitas e ler sobre essas receitas e descobrir como que essas pessoas fazem isso ou aquilo, de tipos de tempero, qualquer coisa do tipo, o que que vai fazer? Vai fazer com que o seu cérebro também elabore coisas novas e comece a raciocinar em cima daquilo ali. Então, tipo, como eu falei, não precisa ser automaticamente algo que vá algo exuberante, né? Mas sim, na verdade, sim, tudo que é conhecimento, eu acho que é extremamente importante e interessante da gente descobrir e a gente agregar isso para o nosso autoconhecimento. Então, quando você procura, por exemplo, por uma receita, algo assim, o que que isso é? Isso é alquimia. Isso é você estar misturando coisas, aprendendo a fazer coisas novas, né? Tipo, e você vai também, além de você adquirir esse conhecimento de novas receitas, novas coisas, você também existe o trabalho manual por trás disso, que também é muito importante. Uma coisa que eu tenho percebido e que eu tenho estudado e que eu tenho visto que também é muito eficiente é justamente isso. Esse trabalho manual. Esse trabalho manual também te faz você se manter concentrado naquilo ali, no que você está fazendo. Então, a partir do momento que você, por exemplo, como na culinária, como eu dei esse exemplo, você aprendeu uma receita nova, alguma coisa assim, ou de preferência vá buscar várias e faça uma por vez. Faça uma por vez para justamente você conseguir se concentrar e o seu cérebro se manter ativo naquela tarefa. Porque o que acontece? Não adianta a gente querer fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Não adianta. Isso vai fazer mal para você, sabe por quê? Porque você não vai conseguir se concentrar em uma coisa e fazer ela muito bem. Por quê? Porque o que acontece? O nosso cérebro ele vê isso, ele trabalha através de etapas. Então, se você está fazendo uma coisa e depois você vai para outra, não é que você continua pensando nas duas ao mesmo tempo. Não. O seu cérebro, ele para de se conectar com aquilo ali e começa a se conectar com aquele outro. E se você, por um acaso, estiver pensando em várias coisas ao mesmo tempo, você vai ver que isso acaba criando um déficit de atenção. Você não consegue se concentrar naquilo lá. Então isso também vai te causar ansiedade, porque vai parecer que você nunca termina nada. Entendeu? Então é muito importante quando você esteja executando uma tarefa, você fazer ela por completo. Porque isso sim vai conseguir fazer você, porque através disso sim você vai conseguir diminuir a sua ansiedade. Porque realmente, se você achar que, não, para eu diminuir a minha ansiedade eu tenho que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nenhuma com eficiência. Ou você pode fazer uma melhor do que a outra, mas nenhuma vai estar completa normalmente. Então eu acho que é interessante quando a gente consegue completar essa tarefa com eficiência. Com eficiência e com carinho, com atenção, porque isso vai fazer com que você consiga realmente desconectar o teu cérebro e os seus pensamentos de outras coisas que te deixam ansioso.
ou ansiosa, porque o que acontece? Esse sentimento de ansiedade acaba gerando uma frustração e ele desencadeia várias coisas no nosso corpo. Algumas pessoas têm dor de cabeça, outras pessoas têm dores de barriga, outras pessoas têm dores nos músculos e vários tipos de preocupações devido à ansiedade. Então, quando você realmente consegue focar em alguma coisa com mais atenção, com mais precisão, isso vai fazer com que você consiga realmente desfocar do teu mundo externo e focar no que você está fazendo, entende? E isso vai criar toda uma atenção para o teu cérebro e um relaxamento do seu corpo enquanto você está fazendo isso. E mesmo quando você perceber que o teu cérebro está indo para outro lugar, você automaticamente tem que pegar ele e transportar ele de volta para o mesmo lugar onde você estava fazendo aquela tarefa. Porque isso é normal de acontecer. Isso acontece, eu acredito que com todos nós, com todo mundo, acontece esse tipo de coisa, sabe? De você estar fazendo alguma coisa, o seu cérebro de repente está lá pensando numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está executando. Só que é de suma importância você conseguir ir lá e resgatar novamente o seu cérebro para voltar àquela tarefa que você estava fazendo. E assim reduzir um pouco da tua ansiedade, reduzir um pouco desse teu estresse emocional. Porque a ansiedade ela gera um estresse emocional muito grande. Como eu falei, tem pessoas, eu conheço pessoas que, tipo, tem às vezes, né, tipo, já tiveram ataques de pânico, assim, em lugares, tipo, realmente onde ela não estava nem, tipo, muito concentrada né, estando no ônibus, ou dirigindo, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque é uma atividade que normalmente ali, tipo, não exige muito da sua atenção. Então o teu cérebro tende a divagar por vários lugares que normalmente às vezes não é tão bom para você, entendeu? Dependendo do teu estado emocional, do teu estado que você está ali no momento, ele vai acabar te causando uma coisa ruim. Por isso que o que acontece nesses momentos, uma das coisas interessantes também é você procurar relaxar e se você tiver a oportunidade de estar estudando nessas ocasiões, você vai ver que também isso vai gerar para você uma concentração em alguma coisa. Ou tente sempre, como eu disse, se você tem um pensamento tá ali, tipo, eu tô no ônibus, eu tô em algum lugar, e vem aquele pensamento, tipo, né, ruim, alguma coisa assim, tenta bloquear aquele pensamento e fazer com que o seu cérebro pense em algo que você goste. Às vezes você se concentrar na respiração, fechar os olhos e apenas se concentrar na tua respiração, isso já foi mais do que comprovado que ajuda você a relaxar. É como uma meditação, é exatamente isso, é como uma meditação. Então, ansiedade é interessante você trabalhar sempre com foco. Quando você está se sentindo ansioso, procurar fazer alguma coisa que te mantenha focado, pelo menos por algum tempo, porque esse foco ele vai te trazer um relaxamento mental, um relaxamento físico. Então é muito importante a gente conseguir trazer conhecimento para que nós possamos nos tornar mais focados em determinadas coisas que a gente faz. É, por isso que eu estava falando tanto em relação à culinária, você aprender receitas, se você gosta de cozinhar, você aprender receitas novas e executar essas receitas justamente para você ir mantendo o seu cérebro agregando conhecimento e também trabalhando o manual. Porque, como eu disse, você fazendo sempre que a gente trabalha com coisas manuais, eles tendem a relaxar e manter o foco por mais tempo. E outra coisa que eu acho muito importante também é quando a gente buscar, quando a gente está tipo, em alguns estados emocionais que são difíceis de lidar, principalmente como eu falei, em relação a uma notícia, alguma coisa. Eu uma vez, eu gosto muito do budismo, acho os ensinamentos budistas muito interessantes. E tem uma frase que eu acho muito legal, que é a seguinte: se você tem um problema e esse problema tem solução, você não deve pensar no problema, você deve pensar na solução. E se o problema não tem solução, não tem por que você pensar nele. Então, por quê? Porque não vai ter como você consertar alguma coisa que não tem solução. Então não adianta, sabe? Agora, se você tem um problema e ele tem solução, você não adianta ficar pensando no problema, mas sim na solução. Ou seja, a forma que você vai conseguir
resolver esse problema, entendeu? Todos nós temos problemas de vários tipos diferentes, todos nós sofremos com vários tipos de coisas, né? Todo mundo tem algum tipo de problema na vida para ser resolvido, não adianta, né? Só não fique se flagelando por realmente assuntos e coisas que você não tem como resolver, né? Às vezes você tem algum problema com alguma pessoa distante, alguma coisa que é difícil de você conseguir resolver. Então não faça isso. Não fique às vezes tentando se flagelar devido a esse tipo de problema, mas sim buscar a sua tranquilidade através do conhecimento. Entende? Porque, como eu disse, se você tem um problema e ele tem solução, pense na solução. Se ele não tem solução, não tem por que você pensar nele. Então, a gente indo atrás de coisas que vai te deixar mais, que vai te agregar mais conhecimento e vai fazer o seu cérebro trabalhar de uma forma diferente, isso vai te ajudar muito na ansiedade. Porque a partir do momento em que a gente fica estagnado num certo estado, isso não vai fazer com que você evolua, não vai fazer com que você cresça, e automaticamente o seu cérebro, como ele já está acostumado com aquela coisa, ele vai ficar patinando. É como você vê um filme pelo menos aí 20 vezes, sei lá. Você já viu aquele filme, você já sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, por que você continua assistindo o mesmo filme? É a mesma coisa que acontece quando a gente não faz o nosso cérebro se desenvolver. Quando a gente começa a desenvolver o nosso cérebro, a criar novas coisas para eles, o que acontece? Você vai, como eu disse, você vai preenchendo as lacunas que acabam criando essa ansiedade, que acabam criando coisas que te deixam mais para baixo, te deixam mais nervoso, sabe? Então é muito importante fazer esse tipo de exercício, fazer o exercício do conhecimento, você adquirir informações, seja lá como eu te falei, não precisa ser, tipo, se o teu trabalho te deixa ansioso, não estou dizendo que você tem que ficar estudando mais sobre o teu trabalho, mas não, coisas que te fazem bem, como eu disse antes, sabe? Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito, né, de me relacionar com pessoas, e daí, tipo, né, isso é uma coisa também que me ajuda a diminuir a ansiedade, quando você está conversando com alguém, você, né, tá dividindo, tá compartilhando a sua informação, e aquela pessoa compartilhando a informação dela com você. Mas mais do que tudo, é realmente você no seu eu ali, quando você está sozinho, você procurar realmente fazer algo que te agrade, estudar alguma coisa que te agrade, preencher o seu cérebro com algo interessante, sabe? Outro dia eu vi pessoas, né, tipo, que estavam estavam ajudando a diminuir a ansiedade, tentando diminuir a ansiedade com o tricô. E algumas delas falavam assim, ai, mas o tricô é mais uma terapia do que reduz a minha ansiedade. Só que eu percebi que, óbvio, né? Tipo, é uma terapia que está ali, concentrada naquela coisa, só que a própria pessoa não percebeu que enquanto ela está fazendo aquilo ali, automaticamente ela não está ansiosa. Por quê? Porque vai preenchendo essas lacunas. É óbvio que daí, tipo, a pessoa não quer ficar tricotando o dia inteiro. Então é por isso você ir ocupando o teu cérebro, as partes do seu cérebro, com coisas interessantes, com coisas importantes, com coisas que vão desenvolver mais o seu conhecimento. Porque eu estou percebendo, como eu falei, quanto mais coisas eu aprendo, quanto mais coisas eu leio, e muitas delas eu gosto de assistir documentários, e eu tipo, assisto vários documentários, às vezes, né, faço algumas anotações que eu acho interessante, justamente por quê? Porque tudo isso aí faz o meu cérebro trabalhar e faz o meu cérebro preencher várias lacunas que antes acabava que tipo, eu não estava realmente preenchendo. E quando eu não estava estudando tanto quanto eu estou estudando hoje, eu percebia que a minha ansiedade, sim, tipo, não é que a minha ansiedade era maior antes, a minha ansiedade tem o mesmo tamanho hoje. A diferença é que eu não passo mais tanto tempo é, tendo ansiedade, criando ansiedade, porque tipo, eu sempre fui muito ativo, como eu falei antes.
Eu adoro cozinhar. O fato de eu adorar cozinhar, não, poxa, eu me mantenho na cozinha, tô fazendo sempre alguma coisa, né? Tipo, tô fazendo alguma janta, algum almoço, alguma coisa. Por quê? Porque eu gosto muito disso. E isso é uma coisa que, além de me relaxar, isso me tira totalmente o foco de qualquer outro tipo de pensamento. E mesmo quando, às vezes, tipo, eu tô ali cozinhando ou tô fazendo alguma coisa do tipo, porque mesmo estudando, vem outros pensamentos. O que eu faço? Eu paro, me abstenho desse pensamento, porque ele não vai me fazer bem, então eu jogo ele fora. Eu jogo esse pensamento fora e começo a focar novamente naquilo ali. Se você tiver que fazer 10 vezes isso, se você tiver ali e isso aconteceu, você tira e novamente faça. Faça. Porque o que eu não aconselho, não acho interessante é você, por exemplo, tomar um remédio para ansiedade. Por que eu não acho interessante você tomar um remédio para ansiedade? Olha só, todos esses remédios, e isso aí eu já ouvi, inclusive num documentário falando da parte científica disso, e que sim, esses remédios a longo prazo pode ter o efeito contrário, acabar te fazendo mal, de certa forma. Se você faz terapia, esse tipo de coisa, você pode perguntar para o seu terapeuta, você pode pesquisar na internet, e você vai ver vários e vários estudos que falam sobre a mesma coisa. Eles são eficientes num curto período de tempo. A longo prazo, você cria vícios e várias coisas do tipo. Por exemplo, vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há um tempo atrás. Antes da pandemia, eu e a minha esposa, a gente saiu, né, tipo, a gente foi viajar com mais 2 casais, né, a gente foi para Balneário Camboriú, tudo mais, a gente foi lá, né, tipo, tirar uns dias, e o que aconteceu? No penúltimo dia, é, a namorada de um amigo né, tipo, do amigo nosso ali, o que acontece? Ela tava tomando remédio para ansiedade. E aí ela tinha tomado o remédio para ansiedade dela, era mais ou menos por volta da 1 hora da tarde. Ela tinha que tomar outro, não me lembro que horário que era, mas era por volta, acho que de umas 6, 8 horas da tarde, 8 horas da noite, ela tinha que tomar esse remédio novamente. Ela acabou de tomar o remédio, exatamente 1 hora depois, ela percebeu que ela, tipo, ela foi procurar uma caixa do remédio dela para controlar a ansiedade e ela não encontrou. Quando essa menina não encontrou o remédio para a ansiedade dela, o que aconteceu? Bum! Ela explodiu de uma forma absurda. Ou seja, a ansiedade dela veio à tona 10 vezes mais. Teoricamente, era para ela estar sob o efeito do remédio. Só que, mesmo estando sob o efeito do remédio, quando ela percebeu que não tinha um remédio, a ansiedade dela explodiu. Ela começou a tremer, e ela estava tomando fazia 2 meses. 2, 3 meses que ela estava tomando. A ansiedade dela explodiu. E ela começou a ficar muito ansiosa, muito nervosa. E eu perguntei para ela, falei, tá, mas se você, né, tipo, você não tinha que estar um pouco mais relaxada em relação à ansiedade, já que você tomou o remédio? E ele, você deveria estar sob efeito dele ainda. E ela, tipo, não, porque nem agora eu não sei como que eu vou fazer, porque a receita ficou lá em Curitiba, eu não tenho como ir buscar e tudo mais, eu não sei o que, tipo, e só, ou seja, o efeito, a química do cérebro dela é tão mais forte que o remédio, mas tão mais forte que o remédio, que ela teve que ir embora da viagem. Junto com o namorado dela, eles tiveram que ir embora e voltar para Curitiba para pegar a receita para comprar o remédio, para ela continuar tomando. Ou seja, se o efeito químico do cérebro foi mais forte do que o efeito do remédio, você pode criar sim esse efeito químico dentro do seu cérebro para combater tua ansiedade. Porque do mesmo jeito que ele cria, você consegue combater. Só que é óbvio que não é esse tipo de coisa, são gatilhos. Esse tipo de coisa não é da noite para o dia que você vai conseguir combater. Isso é uma coisa que você tem que ir trabalhando ele aos poucos. São doses que você vai dando para o seu cérebro para você perceber que realmente isso é uma coisa importante.
o seu bem-estar é alguma coisa importante. Então, esses exercícios de você ocupar sua mente, de trabalhos manuais, esse tipo de coisa, seja tricotando, seja cozinhando, seja tipo você aprendendo, você pintando, aprendendo um instrumento, sabe? O instrumento musical é outra coisa que ajuda e muito nessa questão da ansiedade, nessa questão do foco. Se você gosta de música e é uma pessoa ansiosa, por que que você tipo não procura aprender a tocar um instrumento? Aí muita gente fala assim: "Ah, eu não tenho dom". Meu amigo, não existe essa questão do dom. Ninguém está querendo que você vire um mestre da guitarra, um mestre do piano. Não. A gente está querendo que você tipo aprenda um instrumento. Você não precisa virar o maior mestre naquele instrumento. Não, você a partir do momento que você aprende a tocar um instrumento e aprende, você sim só precisa de exercício. Você não precisa de dom, coordenação motora, todos nós, né, se você for uma pessoa 100% saudável, todos nós temos. E assim, do mesmo jeito que você aprendeu a andar de bicicleta, do mesmo jeito que você aprendeu a andar de carro e várias coisas assim, você consegue sim aprender a tocar um instrumento. Isso sim vai te ajudar em muitas coisas. O desenho é a mesma coisa, a pintura é a mesma coisa. Ninguém está querendo que você vire um Da Vinci, né? Tipo, alguma coisa do tipo. Não. Muito pelo contrário, você tem que fazer isso para você, para você. Outro dia eu vi uma menina, eu estava assistindo eu adoro o HQ, e eu estava vendo uma menina que, o que acontece? Ela achava que o desenho dela não era o suficiente, por exemplo, para fazer um gibi, né, um HQ, coisa assim. E aí ela foi, quando ela foi entrando cada vez mais a fundo no meio, estudando cada vez mais tipos de quadrinhos que tem pelo mundo e tudo mais, ela percebeu que ela não precisava ter o melhor desenho do mundo, né? Não precisava desenhar para Marvel, para DC, ou seja lá o que for, para poder, tipo, né, ter o desenho dela valorizado. E ela tinha um desenho muito pessoal, muito pessoal. Eu não vou falar que o desenho dela era tosco, porque não existe essa coisa dentro da arte, assim como não existe essa coisa dentro da música. Isso aí tipo, é uma coisa muito pessoal, entendeu? Muito, muito pessoal. Eu tenho vários estilos de música que eu acho, tipo, né, particularmente tosco, e nem por isso eu vou tirar o mérito de quem gosta ou de quem toca. Isso não cabe a mim. Isso também não cabe a você. Então tente procurar e localizar coisas que vão agregar tanto o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar que você possa trabalhar isso, de preferência com as mãos, para poder você ir criando mais foco e também agregando informação. Porque toda essa informação que você for agregar, tudo isso que você for alimentar o seu cérebro disso, vai te fazer reduzir a sua ansiedade e vai fazer com que você melhore o seu bem-estar. Porque, como eu falei, a questão do remédio é um pouco complicada, porque ele pode sim gerar vícios. Hoje mesmo eu estava vendo um documentário e por um acaso ele acabou falando disso aí, tipo, de uma menina, né, de uma mulher lá nos Estados Unidos, que ela pegou e tomou um remédio, ela precisava fazer um trabalho de faculdade e tudo mais. E aí, o que que aconteceu? Tipo, a amiga dela falou: "Ah, toma isso aqui que esse remédio vai te ajudar a você focar, você conseguir ler o livro e fazer o texto que você precisa". A menina tomou um remédio, 15 anos depois ela não conseguia parar de tomar o remédio. Só que daí o que aconteceu? Quando ela precisou, anos depois, não sei se 15 ou 10 anos depois, quando ela precisou realmente ter um foco e uma concentração, ela percebeu que aquilo que ela estava escrevendo já não tinha mais o contexto, ela já não conseguia mais escrever devido a tamanho vício que ela estava no remédio. Porque o cérebro dela já começou, ao invés de ajudar, já começou a trabalhar de outra forma completamente negativa. E isso já fazia um tempo que vinha acontecendo nela, só que, né, devido a como todo vício, você acaba não percebendo a não ser nas piores horas, né? Então, quando ela percebeu aquilo ali, ela teve que fazer um tratamento para largar o remédio que teoricamente era para ajudar ela. Então, eu acredito que existem formas sim da gente acabar fazendo isso de uma maneira mais tranquila. Dá licença, deixa eu só arrumar a luz aqui. Fazer isso de uma forma que fique mais fácil
que não necessariamente seja um remédio. Você buscar realmente conhecimento, não só para o seu cérebro, mas conhecimento que te gere essa coisa de você trabalhar com as mãos. Como eu falei, tricô, música, pintura, é, é, você pode aprender a costurar. Existem milhares de coisas que você pode aprender a fazer que vão te ajudar sim a diminuir a tua ansiedade e vai agregar mais coisas para o teu cérebro, mais informações. A cozinha, como eu disse, eu que né, adoro cozinhar. Então eu acho que várias dessas coisas acabam fazendo bem para nós. Acaba fazendo que cria em você cria não, começa a tirar de você a ansiedade. Porque quando você mantém o seu cérebro trabalhando em coisas positivas, a ansiedade é cada vez menor. E que qual coisa mais interessante, mais positiva do que conhecimento? Do que você agregar conhecimento, você agregar tipo coisas que vão ser muito importantes para sua vida. A minha mãe, ela tipo tinha, ela tadinha, tinha tipo né vários filhos para criar, vários problemas e tudo mais. E meu, ela adorava tricotar, ela adorava cozinhar, ela adorava fazer vários desses tipos de trabalho. Ela não só fazia aquilo porque tipo né de certa forma cozinhar ela sempre tinha né esse tipo de coisa. Minha mãe cozinhava muito bem. Minha mãe não cozinha mais porque ela teve né tipo uma vez só para ninguém achar que ela morreu, mas bom, anyway. Então o que que aconteceu? Mas ela fazia muitas dessas coisas para acalmar a mente dela. Porque minha mãe também era uma pessoa ansiosa, só que ela sempre fazia esse tipo de coisa. Ela tricotava, ela cozinhava, ela adorava fazer bolos, fazer doces, e todas essas coisas reduziam a ansiedade dela. Outra coisa que ajudava muito, ela adorava plantar. E ela aprendia muito sobre as plantas, ela aprendia muito. Então, o seu hobby, você desenvolver um hobby, criar um hobby, se você não tem ainda, que não seja ficar jogando videogame, ou que seja, não seja, né, tipo, sei lá, ficar assistindo série da TV ou qualquer coisa do tipo. Você tem que ter um hobby saudável, que faça o seu cérebro realmente trabalhar e acalmar, porque o videogame vai te acelerar. Eu adoro jogar videogame, só que, tipo, isso é no momento que eu realmente não tô ali, tipo, com ansiedade. Não, é o momento que eu vou fazer, que eu vou jogar um videogame, é um momento que eu quero justamente pra que eu já tô calmo, que eu já tô relaxado, porque muitos jogos acabam te deixando mais acelerado, te deixando, né, o seu cérebro, quando tem gente que quebra controle, né, jogando videogame, esse tipo de coisa. Então procure um hobby que seja saudável para você, que faça bem para você. Porque esse hobby sim vai te ajudar a reduzir a sua ansiedade. Sabe? A informação, a criação de você, tipo, de você fazer coisas novas, que seja tipo plantar, que seja aprender um instrumento, que seja pintura, que seja culinária. Anyway, como eu falei, qualquer coisa desse tipo vai te ajudar muito a reduzir a sua ansiedade. Porque o conhecimento, como eu falei, vai preencher essas lacunas no seu cérebro. E isso é muito importante para você. Está sendo muito importante para mim. Eu já fazia isso antes e eu nem percebia. Bom, galera, só para fechar, porque depois que eu fui perceber que tinha acabado a bateria do meu microfone, mas como eu tava falando, eu já atendi psicólogos que falavam para mim que pelo tipo né, que eu era, pela forma que eu era, eu tinha que tomar remédio. Eu falava não, né, eu prefiro trabalhar a minha ansiedade de outra forma, de uma outra maneira. Então, eu espero que vocês possam fazer esses exercícios, ocupar a mente de vocês e criar coisas novas para que vocês consigam trabalhar a ansiedade de vocês, sejam eles, né, tipo a âmbito de informação ou até, como eu falei, os dois juntos, uma informação que você possa utilizar ele com as mãos, né, com esses trabalhos manuais, música, arte e por aí vai, para ajudar vocês a diminuir a questão da ansiedade. E se isso, né, como eu disse, se isso fizer uma diferença, eu gostaria de saber de vocês e que vocês pudessem compartilhar comigo, né, como que foi tudo isso aí e como que isso fez diferença para vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui e gostaria de pedir para que, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, curte aí, segue a gente tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube,
Eu estou em todos esses canais justamente para poder conseguir fazer o melhor trabalho possível com todos vocês, beleza? E lembrando que dia 1º do 9, às 21h03, horário de Brasília, eu vou estar lançando um Autoestima 5D. Vai ser uma aula que eu vou estar ensinando para vocês os princípios para elevar a sua autoestima ao máximo em até 5 dias. Em apenas 5 dias, beleza? Por isso ele tem esse nome, Autoestima 5D, porque são 5 dias onde a gente vai fazer trabalhos intensos para poder elevar a autoestima em apenas 5 dias, beleza? Então não percam essa aula do dia 1º. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para você se inscrever, está no meu Instagram, tem também no YouTube e no Facebook também tem um link para que você possa se inscrever, beleza? Então, agora sim, um beijo para todo mundo, uma ótima noite, bom descanso para vocês. Como vocês podem ver, aqui na minha casa já está escurecendo. Até mais, tchau, tchau.